Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos trazer um vídeo diferente hoje para vocês. Vamos falar de esportes da sorte. Tá todo mundo muito preocupado, ninguém tá sabendo direito o que tá acontecendo em relação à patrocinadora master do Corinthians e o clube. Por que que essa ligação esportes da sorte Corinthians pode romper e por que que o Corinthians pode voltar a ficar sem patrocínio, como já aconteceu com a VideBet no começo do ano. Enfim, é a segunda polêmica que envolve aí Corinthians e patrocinador e que tem a ver com o mercado de bet. Primeiramente, vamos falar aí do contrato, de Corinthians e Esportes da Sorte, como funciona isso e como que é esse contrato que o Corinthians firmou com o Esportes da Sorte, fazendo aí uns 2-3 meses que esse acordo foi firmado. Primeiramente, os valores são de 309 milhões de reais, disponibilizados em 3 anos. Então o Corinthians acertou com essa patrocinadora que vai pagar diluidamente nesses 3 anos um montante de 309 milhões de reais, tirando também uma cota de contratação. A Esportes da Sorte, além de ser uma patrocinadora do Corinthians, quer também ser uma investidora e disponibilizou 57 milhões de reais para o Corinthians contratar um nome de peso. Inclusive esse nome de peso já foi contratado, pelo que a gente sabe, que é o Memphis, que ele foi contratado num combo que esses 57 milhões de reais vão ser utilizados para pagar salário, para pagar luva, tudo que o Corinthians tem que pagar para o Memphis Depay. Por isso que essa operação também ela foi muito concretizada, por esse aporte que a Esportes da Sorte disponibilizou, e o Corinthians tem esse valor para arcar com o Memphis. Caso a Esportes da Sorte saia do Corinthians, que é o que a gente vai debater aqui durante o vídeo, o Corinthians talvez, além de perder o seu patrocínio, vai poder ter que arcar com uma das contratações, se não a contratação de salário mais alto do futebol brasileiro, que é o Memphis Depay, que atualmente está sendo pago pelo Esportes da Sorte. Tem também o lance da cláusula, da multa rescisória, que caso a Esportes da Sorte não consiga mais arcar com seus compromissos com o Corinthians e tiver que rescindir o contrato, o montante é de 100 milhões de reais como valor dessa rescisão e que tem que ser pago no período de 10 dias. Essa é a informação que a gente tem. Então, se o Corinthians quiser rescindir com a Esportes da Sorte, tem que pagar 100 milhões. E se a Esportes da Sorte quiser rescindir com o Corinthians, tem que pagar 100 milhões ao Corinthians. Agora, vamos lá. Por que isso está acontecendo? Qual que é a grande polêmica? Tá tendo uma regularização das bets no Brasil, porque tem muitas casas que não atuam no Brasil em si, elas atuam fora do Brasil. E como é na internet, tem até um espaço aqui para atuar no Brasil, mas muitas vezes não tem representante ou não tem sede aqui no Brasil, e o Ministério da Fazenda está pedindo algumas regularizações para essas casas de apostas, principalmente porque tem alguns jogos que no Brasil não são legais, como por exemplo cassinos são ilegais no Brasil, e muitas dessas bets oferecem jogos desse tipo, jogos de azar. Então a partir de 2025 começa o mercado regular de apostas online no Brasil, e tem empresas que quiserem operar, todas as empresas que quiserem operar ainda em 2024 precisavam de uma autorização, pedir uma autorização para o Ministério da Fazenda até dia 17 de setembro. A Esportes da Sorte fez isso, mandou no dia 16 de agosto, mas o Ministério da Fazenda aprovou 89 nomes e lançou uma lista com esses 89 nomes de empresas que estavam autorizadas a agir no Brasil e negou 27. A Esportes da Sorte e a própria VideBet, que foi patrocinadora do Corinthians esse ano, estão entre esses 27. A Esportes da Sorte ela declara que ela cumpriu com todas as exigências e ela está recorrendo. Afirmou que já está em contato com o governo e está tentando esclarecer isso o mais rápido possível, até porque é uma situação que envolve muitos clubes. A Esportes da Sorte no Brasil patrocina 8 clubes do futebol brasileiro, patrocina inclusive até time feminino, como é o caso do Palmeiras, que é um dos grandes do futebol feminino. No Corinthians patrocina o Grêmio, que são times grandes. Então tem uma situação bem complicada. O Corinthians já compartilhou uma nota nas suas redes sociais dizendo que confia que tudo vai ser resolvido da melhor forma, mas que está de olho na situação e que vai tomar qualquer atitude necessária que for, óbvio, em prol do Corinthians. E mano, o mais bizarro de tudo é que o Corinthians ele tem ligação, por incrível que pareça, com muitas coisas que não deveria ter ligação. Eu acho que todo mundo viu aí que teve a Deolane, que é uma advogada, que é uma influenciadora, enfim, que ela acabou sendo presa lá em Pernambuco recentemente, e também o Gustavo Lima está sendo procurado aí para acabar sendo preso. Ele não foi preso ainda, mas por incrível que pareça, esses dois caras têm ligação com o Corinthians. O Gustavo Lima era o grande garoto propaganda e tem muita gente que dita ele como o dono da VideBet, que na real ele era o dono da VideBet, e a Deolane ela fazia uma participação bem ativa com a Esportes da Sorte em relação à divulgação. E o que está acontecendo em relação a isso que influencia o Corinthians? Por que muito Esportes da Sorte e VideBet não estão regularizadas nessa lista que o governo disponibilizou? Porque essas duas empresas estão sendo investigadas.
tem uma investigação criminal sobre lavagem de dinheiro sobre lavagem de dinheiro atuação de jogos ilegais. Exatamente, jogos ilegais, lavagem de dinheiro, que dá conta que essas duas empresas estavam tendo ações ilícitas em relação a isso, e por isso que também elas não estão efetivamente nessa lista. Tanto que até o CEO da Esportes da Sorte foi detido também, está preso lá em Pernambuco. Quer dizer, ele tinha um mandato de prisão, ele e a esposa dele, e os dois optaram por se entregar à polícia, porque segundo eles querem colaborar com a investigação, não querem que a Esportes da Sorte acabe ou que tenha problemas maiores. Eles preferem serem detidos, serem julgados como pessoas físicas, não pessoas jurídicas, podendo eventualmente poupar a empresa de maiores problemas. Mas a verdade é que o cara tá preso. Ele está preso nesse momento. E ele é o CEO da Bet. É o CEO da Esportes da Sorte. Então, cara, passa muito por isso também. Passa por essa investigação que essas duas empresas não estão regulamentadas. E eu até acho que, assim, isso aqui é um achismo meu, não é informação que a gente está trazendo nesse momento, que eu não sei se realmente elas vão conseguir. Eu acho difícil, por toda a investigação que ocorre entre as duas. Então tem todo um contexto também de por que a Esportes da Sorte, no momento, não está sendo regularizada e por que o pé atrás dos clubes. Inclusive o Atlético Paranaense já afirmou, já alegou a Esportes da Sorte que vai suspender provisoriamente o contrato com eles, que é até dia 11, né, que tudo isso vai ser resolvido, e desde o dia 3 de outubro que o Atlético Paranaense ele suspendeu as atividades em relação à Esportes da Sorte, que é patrocinadora do clube, mas no momento o Atlético Paranaense não vai mais estampar a marca da empresa. Então ela abrange muitas coisas, não somente o mercado de bet, que o mercado de bet também, o objetivo, para quem não está entendendo, é deixar a parada mais legal, é ter um controle. Quem faz aposta, por exemplo, vai ter que se identificar, vai ter que colocar ali seja uma CNH, seja um RG, para comprovar que é aquela pessoa mesmo que está apostando, colocar dados bancários de recebimento e de pagamento também dessas apostas. Então é todo um mercado para evitar lavagem de dinheiro, para evitar também o que a gente estava vendo muito em relação a jogador que vem com casa de aposta, com um apostador ali e que vai tentar manipular resultado de jogo. Para evitar tudo isso e para tornar o mercado mais legal, que começou todas essas sanções aí e, pelo menos por enquanto, a Esportes da Sorte não está. Então, muitas dessas regulamentações já existem, né? De você ter que se cadastrar, colocar documento, CPF, coisas assim. Só que ainda assim é um mercado muito falho. Se não fosse, a gente teria tido toda a polêmica que teve no ano passado, por exemplo, com o lance de cartões amarelos, Aleph Manga, Eduardo Bauerman, coisa que foi realmente de mundo afora. Paquetá, que é o caso principal, né, que a gente vê frequentemente falando sobre, que realmente as casas de apostas estão meio que saindo do controle. Então essas regulamentações são para realmente tentar ter um controle maior, pelo menos dentro do Brasil, permitindo que só casas regulamentadas com as leis daqui consigam atuar por aqui. E toda a situação que a Esportes da Sorte vem enfrentando atualmente, com as investigações, com as prisões, realmente acabam tornando com que não seja uma casa que seja tão bem vista assim nesse momento. Claramente, eles alegam que está tudo certo, só depende da gente esperar agora até dia 11, que é o último dia que essas empresas vão ter para serem regularizadas. Depois disso, o Ministério da Fazenda vai permitir que nenhuma dessas empresas atuem no Brasil em 2024. Elas podem até tentar novamente em 2025 uma autorização, mas já seria um furo enorme nesse contrato do Corinthians e que, pelo menos, se é uma situação tão complicada assim, que pode ser tão prejudicial ao clube, a gente perder esse grande patrocínio que, mais uma vez, o Augusto Melo conseguiu, pelo menos isso, um patrocínio de valor muito alto, é com uma empresa que vai ter que pagar uma cláusula milionária para o Corinthians, multimilionária, que se der tudo errado, rapaziada, se esses 100 milhões caírem na conta do Corinthians, por exemplo, pelo menos tem o dinheiro que dá para pagar o Memphis e tem o dinheiro que dá para sobreviver por 1, 2, 3, 4 meses até conseguir um novo patrocinador por um valor minimamente parecido com o que é o atual. Essa é a situação da Esportes da Sorte e essa é a situação do Corinthians. No momento, nos resta esperar e torcer que dê tudo certo. E vale lembrar também que na época que o Corinthians acertou com a Esportes da Sorte, porque era o melhor contrato, outras duas empresas estavam tentando acertar com o Corinthians e essas duas empresas estão na lista de empresas regularizadas. Que então, vale lembrar que uma delas era a Parimet, que patrocina Botafogo, que patrocina alguns outros clubes aí do futebol brasileiro e está regularizada. E era uma das que estava como favoritas para fechar o acordo com o Corinthians na época. A Parimet, a Betano, que inclusive patrocina os campeonatos nacionais.
Então, cara, existe a possibilidade do mercado de bet ainda continuar pagando e do mercado de bet ainda continuar patrocinando os clubes. Isso não está fora de cogitação, isso está dentro de cogitação. O problema é que logo a Esportes da Sorte, no momento, está totalmente fora dessa caixa. E para quem também não está entendendo todo o contexto, quando que uma empresa ela não é regularizada a atuar no Brasil, primeiramente que isso vira crime, vira algo ilegal. O Corinthians ter uma ligação com essa empresa não é algo permitido. E o Corinthians é uma marca grande, estampa no uniforme, estampa em jogo, estampa em várias ações publicitárias. Então fica muito visível. Não dá para ter uma continuidade. Além do que, todo mundo lembra o que aconteceu com um aplicativo que acabou sendo derrubado recentemente no Brasil. É basicamente nesse esquema. O site dessas empresas seriam derrubados e não poderiam ter acessos no Brasil em relação a essas empresas. Então você não continuaria apostando, você não continuaria recebendo, não teria atividade. Então esse que é o grande problema, mas como que você adiantou, o valor de rescisão pode possibilitar com o Corinthians aí que a gente consiga pelo menos sobreviver um tempo. Vale lembrar que nessa história, quem quiser colocar, a mídia às vezes quer colocar o Corinthians como culpado de algumas coisas, caso essa história seja confirmada, o Corinthians não tem culpa. O Corinthians assinou um contrato com uma empresa que patrocina outros clubes, com uma empresa que até então todo mundo via como uma empresa legal, uma empresa grande no mercado, e ela está tendo um problema jurídico que pode impossibilitar continuar o acordo. A mesma coisa com a VaiDebet. Pelos novos relatos aí que se está dando, não tem uma investigação concluída, mas no momento o Corinthians não é apontado como um culpado. Então tem todas essas nuances aí em relação aos dois contratos que tornam com que o Corinthians possa tirar a Esportes da Sorte aí como a sua patrocinadora, mas que não vai ser responsabilizado de uma forma culposa sobre tudo isso que está acontecendo. E até também um ponto principal que a gente falou da cláusula de multa e tal, é que também tem o período de 10 dias para esse valor cair na conta do Corinthians. Se não cumprirem com esse acordo, provavelmente essa multa sobe. Independente de uma forma ou outra, uma empresa multimilionária, como é o caso da Esportes da Sorte, atuando no Brasil ou não, vai continuar com o seu valor financeiro e vai ter que pagar eventualmente para o Corinthians, nem que seja na justiça. Se sempre falam que o Corinthians na justiça deve todo mundo, dessa vez também quando a gente for cobrar, tem que ser cobrado. E você falou do lance da mídia, que também é engraçado. A gente viu que tudo isso aconteceu e todas as capas de notícia é patrocinador do Corinthians investigado. Patrocinador do Corinthians não está isso, não está aquilo. De novo, patrocina 8 clubes do futebol brasileiro, patrocina Palmeiras, patrocina Grêmio, patrocina Atlético Paranaense. Bahia, que está em ascensão. Bahia, mas não. É a patrocinadora do Corinthians que está sendo investigada e que não está na lista das bets autorizadas a trabalhar no futebol brasileiro. E para finalizar, os próximos passos agora também, para quem está curioso, mano, o que o Corinthians pode fazer agora? O que a gente, como torcedor do Corinthians, pode fazer agora? No momento é compasso de espera, rapaziada. É esperar, vai ter ali até o dia 11 todas as regulamentações para a gente ver de fato quem vai atuar no Brasil, quem não vai atuar, como que vai ficar esse contrato. É compasso de espera. O ponto positivo é a justiça, em caso de banimento dessa casa de apostas aí do Brasil, de poder regulamentar no Brasil, o Corinthians está ali como vítima e o Corinthians tem tudo para receber esse valor. Então, nada para se desesperar, nada para entrar em pânico. Só é um caso mais curioso e um caso delicado também de uma segunda patrocinadora do Corinthians no ano que está com todos esses problemas aí jurídicos e é mais um caso que dá dor de cabeça para o torcedor. Então esse foi hoje um vídeo mais curtinho para vocês, a gente finalmente conseguindo fazer um vídeo um pouco mais curto, a nossa média é 40 minutos para cima. Então a gente conseguiu, pelo menos dessa vez, fazer um vídeo um pouquinho mais curto. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, acompanha a gente. E a gente tem uma notícia para vocês também. Estamos agora anunciando o nosso clube de membros que já está aberto. Se você entrar aqui no canal, você pode ver que tem a aba de Seja Membro. Se você quiser entender um pouco mais sobre os benefícios, tudo isso que pode fazer por você para deixar a nossa relação um pouco mais próxima, é só clicar no Seja Membro que vai ter um videozinho nosso lá explicando direitinho como que é essa nossa proposta para vocês. E tem muita coisa boa, tá? Tem coisa legal para vocês, coisa muito boa, interação, resenha. A gente vai poder fazer muita coisa junto, que é isso que a gente quer para tornar a nossa relação ainda mais próxima. Então é isso, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de sempre. Tamo junto, vai Corinthians. Vai Corinthians.